Lição 15. Experimentos com parasitas encontrados nas plantas indicaram que até mesmo a ordem inferior de vida é permitido tirar vantagem das leis naturais. Este experimento foi feito por Jacques Locke, M.D., Ph.D., um membro do Instituto Rockefeller. Para fazer o experimento, pegam-se arbustos de roseira cor-de-rosa, coloque-os em um quarto em frente de uma janela fechada. Se as plantas secam, os afídeos, parasitas, primeiro sem as asas, vão mudando a insetos com asas. Depois da metamorfose, os animais saem das plantas, voam à janela e ficam se debatendo contra o vidro. É evidente que esses minúsculos insetos perceberam que as plantas, das quais viviam, estavam mortas e que não poderiam, portanto, continuar se alimentando nem bebendo delas. A única forma que eles podiam ter para se salvar da inanição era fazer crescer temporalmente asas e voar, e eles assim o fizeram. Experimentos como esses indicam que a onisciência, assim como a onipotência, é onipresente e que o ser vivo, por menor que seja, poderá tirar vantagem caso necessite. A lição 15 lhe dirá mais sobre a lei sob a qual vivemos. Explicará que estas leis funcionam para nossa vantagem, que todas as condições e experiências que nos acontecem são para nosso benefício, que ganhamos força em proporção ao esforço efetuado, e que nossa felicidade é possível com uma cooperação consciente com as leis naturais. 1. As leis sob as quais vivemos estão projetadas somente para nossa vantagem. Estas leis são imutáveis e não podemos escapar de sua operação. 2. Todas as grandes forças eternas agem em solene silêncio, porém, compete a cada um de nós se colocar em harmonia com elas e assim expressar uma vida de comparativa paz e felicidade. 3. As dificuldades, a falta de harmonia e os obstáculos, indicam que estamos renitentes a tirar de nosso interior o que não necessitamos, ou somos renitentes a aceitar o que queremos. 4. O crescimento se conquista, com mudança interna de velho pelo novo, do bom pelo melhor, esta é uma condicional ou ação recíproca, porque cada um de nós é uma entidade de pensamento completa e torna possível que recebamos semente na medida em que damos. 5. Não podemos obter o que precisamos se neciamente nos apegarmos ao que temos. Podemos controlar conscientemente nossas condições, pois podemos detectar o propósito do que atraímos, e estar disposto a extrair de cada experiência somente o que requeremos para nosso futuro crescimento. Nossa habilidade para fazer isso determina o grau de harmonia e felicidade que obtemos. 6. A capacidade de se apropriar do que precisamos para nosso crescimento continuamente se incrementará, pelo que alcançaremos planos mais altos e visões mais amplas, e aumentarão nossas habilidades para saber o que requeremos. A certeza maior nos fará discernir esta presença, para atraí-la e absorvê-la. Nada pode nos alcançar exceto o que for necessário para o nosso crescimento. 7. Todas as situações e experiências que vêm a nós nos beneficiarão. As dificuldades e obstáculos continuarão vindo até que absorvamos sua sabedoria e recolhamos delas o essencial para o crescimento futuro. 8. Que colhemos o que semeamos é matematicamente exato. Ganhamos força exatamente na mesma medida do esforço requerido para superar as dificuldades. 9. Os requisitos inexoráveis do crescimento pedem que exerçamos o grau mais elevado de atração que esteja perfeitamente em acordo conosco. Nossa maior felicidade será alcançada de melhor modo com nossa compreensão e cooperação consciente com as leis naturais. 10. Precisamos ter pensamentos que estejam vitalmente impregnados com amor. O amor é um produto das emoções. É, portanto, essencial que as emoções sejam controladas e dirigidas pelo intelecto e a razão. 11. É o amor o que distribui vitalidade ao pensamento e lhe permite assim germinar. A lei de atração, ou a lei do amor, porque são uma e a mesma, trarão o necessário para o crescimento e a maturidade. 12. A primeira forma de pensamento encontrada é a língua, ou as palavras. Isso determina a importância das palavras. Elas são a primeira manifestação do pensamento, são levadas nos recipientes do pensamento. Pegam o éter e, pondo-o em movimento, reproduzem o pensamento para os outros em forma de som. 13. O pensamento pode conduzir à ação de qualquer espécie, pelo que a ação é simplesmente o pensamento que se expressa de forma visível. Fica evidente,
portanto, que se desejamos condições positivas somente podemos nos permitir ter pensamentos positivos. 14. Isso conduz à inevitável conclusão de que se desejamos expressar abundância em nossas vidas precisamos pensar somente em abundância, e assim como as palavras são somente pensamentos tomando forma, precisamos ter especial cuidado em não usar nada mais que linguagem harmoniosa e construtiva. Quando estiverem finalmente cristalizadas em formas objetivas, isso nos dará vantagem. 15. Não podemos escapar das imagens, que insistentemente pomos em nossa mente, e estas fotografias de concepções errôneas são exatamente o que trazemos pelo uso de palavras, quando utilizamos qualquer forma de linguagem que não se identifique com nosso bem-estar. 16. Manifestamos mais e mais vida quando nosso pensamento se ilumina e assume planos mais elevados. Isso é obtido com grande facilidade quando usamos imagens de palavras que são claramente definidas, e liberadas dos conceitos agregados a elas nos planos mais baixos do pensamento. 17. É com palavras que precisamos expressar nossos pensamentos, e se estamos utilizando as formas superiores de verdade, podemos usar somente o material que foi inteligente e cuidadosamente selecionado tendo em vista este propósito. 18. Este maravilhoso pode de vestir pensamentos na forma de palavras é o que diferencia o homem do resto do reino animal. Pelo uso da palavra escrita ele pôde ver no decorrer dos séculos e ver as cenas comovedoras pelas quais tem sua atual herança. 19. Isso foi dado para a comunhão do homem pelos grandes escritores e pensadores de todos os tempos, e o registro combinado que hoje possuímos é, portanto, a expressão do pensamento universal que esteve buscando tomar forma na mente do homem. 20. Sabemos que o pensamento universal tem por meta a criação das formas e que o pensamento individual, igualmente, sempre está procurando se expressar em forma, e sabemos que a palavra é uma forma de pensamento, e uma oração é a combinação de formas de pensamento. Portanto, se desejamos nosso ideal de beleza e fortaleza, precisamos ver que as palavras que saem de nós, ou expressamos, finalmente precisam ser criadas exatamente, e unidas cuidadosamente, porque a exatidão na construção de palavras e orações é a forma mais elevada de arquitetura na civilização e é um passaporte ao sucesso. 21. As palavras são os pensamentos e são, portanto, um poder invisível e invencível que finalmente se objetivaram na forma em que elas são dadas. 22. As palavras podem se tornar situações mentais que viverão para sempre, ou podem se converter nas choças que a primeira brisa levará. Elas podem encantar o olho assim como o ouvido, podem conter todo o conhecimento, nelas encontramos a história assim como a esperança do futuro, elas estão deixando mensagens da atividade humana e sobre-humana que está nascendo. 23. A beleza das palavras consiste na beleza do pensamento, o poder das palavras no poder do pensamento, e o poder do pensamento consiste em sua vitalidade. Como identificar o pensamento vital? Quais são as características que as distinguem? Precisam ter princípio. Como identificar o princípio? 24. Há um princípio matemático, porém, nenhum de erro, há um princípio de saúde, porém, nenhum de doença, há um princípio de verdade, porém, nenhum de desonestidade, há um princípio de luz, porém, nenhum de escuridão, há um princípio de abundância, porém, nenhum de pobreza. 25. Como saber que isso é verdade? Porque se aplicarmos o princípio matemático corretamente estaremos seguros de nossos resultados. Onde a saúde não terá doença. Se conhecermos a verdade não poderemos ser enganados. Se estamos na luz, não poderemos estar na escuridão, e onde há abundância não pode haver pobreza. 26. Esses são fatos evidentes em si, porém, uma verdade de suma importância é que um pensamento contendo princípios é vital e portanto contém vida e consequentemente se enraiza, e final e seguramente afastará os pensamentos negativos, que por sua própria natureza não podem conter nenhuma vitalidade, isso é algo que parece ter sido passado por cima. 27. Porém, este é um fato que lhe permitirá destruir toda forma de discórdia, de carência e de limitação. 28. Quem é suficientemente sábio para entender reconhecerá facilmente que a energia criativa do pensamento é uma arma invencível em suas mãos e se torna senhor do destino.
29. No mundo físico há uma lei de compensação, que diz que a aparição de uma dada quantidade de energia onde quer que seja, significa o desaparecimento da mesma quantidade de energia em alguma parte, e assim constatamos que podemos obter somente o que damos. Se realizamos alguma ação, precisamos estar preparados para assumir a correspondente responsabilidade por essa ação. O subconsciente não pode raciocinar. Toma nossa palavra, pedíamos algo, agora precisamos recebê-lo, fizemos nossa cama, agora precisamos dormir nela, os dados estão lançados, os fios da madeixa formam o padrão que criamos. 30. Por esta razão a interiorização precisa ser exercitada, de modo que o pensamento que tenhamos não contenha nenhum germe mental, moral ou físico que não desejamos especificamente em nossas vidas. 31. A interiorização é uma faculdade da mente que nos permite analisar fatos e condições em um amplo leque, é um tipo de telescópio humano, nos permite entender as dificuldades, assim como as possibilidades, em qualquer empreendimento. 32. A interiorização nos permite estar preparados para os obstáculos que encontraremos, poderemos, portanto, superá-los antes que possam causar dificuldades. 33. A interiorização nos permite planejar com vantagem e poder mudar nossos pensamentos e atenção na direção correta, em vez de seguir os canais que não permitem um possível retorno. 34. A interiorização é, portanto, absolutamente essencial para o desenvolvimento de qualquer grande conquista. Com ela poderemos entrar, explorar e possuir qualquer campo mental. 35. A interiorização é um produto do mundo interior e é desenvolvido no silêncio, pela concentração. 36. Para seu exercício desta semana, concentre-se em sua interiorização, tome sua posição costumeira e enfoque o pensamento no fato de que ter um conhecimento do poder criativo do pensamento não significa possuir a arte do pensamento. Deixe o pensamento permanecer no fato de que tal conhecimento não se aplica a si mesmo. Que nossas ações não estão governadas pelo conhecimento, senão pelo costume, os precedentes e os hábitos. O único caminho que temos para aplicar o conhecimento é com um esforço consciente de forma determinada. Traga à mente o fato de que os passos não usuais do conhecimento são da mente, que o valor da informação está na aplicação do princípio. Continua com esta linha de pensamento até que alcance a interiorização suficiente para formular um programa definitivo, para aplicar este princípio em seu problema em particular. Pense verdadeiramente, seus pensamentos alimentarão a fome do mundo, fale verdadeiramente, e cada palavra sua será uma semente frutífera, viva verdadeiramente, e sua vida será um grandioso e nobre credo. Horatio Bonar. A todo homem abriu-se um caminho. E a alma superior escala caminhos superiores. E a alma inferior caminha tateando o inferior. E em meio a níveis nebulosos, os demais vão de lado para o outro. Porém, para todo homem se abre um caminho superior e um inferior. E cada homem decide o caminho que sua alma percorrerá. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.